Brasil! E a saga do reality show mais doce da TV brasileira continua. Vamos continuar falando de Bake Off, esse reality show que eu amo e que fazem a minha noite de sábado perfeita. Nesse segundo episódio, a prova criativa é construir uma torre. O exemplo que a Becca trouxe para os confeiteiros é uma torre de doce composta por 35 mini bolos e 7 andares, 5 bolos por andar, coberto com uma pasta americana e as cores eram marrom e bege, finalizado com cobertura de chocolate ao leite e chocolate branco, dando aquele visual de drip cake, né? Quando parece que a cobertura está escorrendo. Para essa prova, eles vão ter que fazer uma torre, no mínimo ter 30 centímetros de altura e com pelo menos 15 unidades de doce. E a estrutura do bolo só tem que ser coisas comestíveis. Então, os participantes, na hora de montar essa torre, não pode enfiar nada que não seja comestível. Como não pode colocar palito, não pode colocar aqueles acetatos de plásticos. Tudo que tiver na torre tem que ser comestível. O tempo para realizar essa prova é um tempo até razoável, de 2 horas. O Sebastian vai fazer uma torre de profiteroles tropicais. Ele vai fazer uma massa choux com recheio de creme de confeiteiro, cobertura de caramelo, decoração, folhas de hortelã e flores comestíveis. O Carlo Porto ele vai fazer uma torre de cones de chocolate. A base vai ser cones de chocolate com recheio de massa amanteigada de limão e trufas de iogurte com amarenas. E a decoração vai ser chocolate granulado e em flores. A Julia Oliver vai fazer uma torre de esferas. A base vai ser esferas de chocolate e biscoito, recheio de massa de pão de ló com creme de morango e decoração de granulados e morangos frescos. A Karina Bach, ela vai fazer uma torre de biscoitos. Vai ser massa de biscoitos amanteigadas, decoração pasta americana e confeitos. O Diego Montes, ele vai fazer uma torre de donuts. Vai ser uma massa de donuts com recheio de morango e cobertura de chocolate branca e granulados. A Erika Reis, ela vai fazer uma torre de carolinas. Vai ser uma massa choux com recheio de doce de leite e cobertura de chocolate, palha italiana, leite condensado e biscoito. A decoração vai ser flores comestíveis e lascas de chocolate. O Nicolas Torres, ele vai fazer uma torre Torres, que vai ser uma massa de cookies amanteigados e recheio de brigadeiro. A Bianca Rinaldi, ela vai fazer uma torre de palha italiana. Vai ser uma massa de leite condensado e biscoito e decoração leite em pó. A Iris Stefanelli, ela vai fazer uma torre de pamonha. Vai ser uma massa de bolho de milho, cobertura de creme de milho e a decoração canela e flores comestíveis. O Marcelo Torres vai fazer uma torre noite estrelada, que vai ser uma massa de fudge de chocolate com pistacho e decoração vai ser uma tinta dourada pulverizada com suspiros. A Martina, ela vai fazer uma torre da Lelé, que é uma massa de chocolate com nozes, cobertura de calda de chocolate, nozes, confeitos e brigadeiro. O Afonso Negro, ele vai fazer uma torre de brownie, que vai ser uma massa de brownie, cobertura de chocolate e a decoração vai ser granulado colorido e confeitos. A Sula Miranda, ela vai fazer uma torre húngara, que é massa de nozes, recheio de brigadeiro de cereja e a decoração vai ser cerejas e flores comestíveis. O Vincenzo, ele vai fazer uma torre de cannoli, que vai ser uma massa de cannoli, recheio de ricota e pistacho, decoração açúcar de confeiteiro, chantilly e pistacho.
Depois de finalizadas 2 horas, todos os participantes concluem a torre que eles tinham que fazer. Aí a gente tem uma surpresinha. A Nádia fala que cada participante vai ter que levar a torre até a mesa onde os jurados vão poder provar a sobremesa que eles fizeram. Essa já é o primeiro desafio dessa parte. Vamos ver qual dos participantes consegue levar a torre inteira, quem derruba, quem não derruba, porque é o objetivo, né? Ver se a torre tem estrutura e tem força de chegar até a mesa dos jurados. A Sula foi a primeira participante a levar sua sobremesa para ser degustada. Ela conseguiu levar ela inteira até a mesa dos jurados. Isso já é um plus para a prova, né? Porque a sobremesa tinha que aguentar esse trajeto de ser levada de um lado para o outro. Infelizmente, acho que a sobremesa da Sula faltou um pouquinho de cor. Como os cubinhos eles ficaram naquele tom marrom mesmo por causa do chocolate e ele tá sem muito enfeite, sem muito trabalhado, deixou um visual um pouco caseiro. Eu queria aquele visual mais como profissional. As cerejas que ela usou, ela deixou aquele cabo muito grande da cereja, podia ter tirado. Vale esses conselhos para pensar nos próximos desafios, que ela tem que pensar como que ela vai fazer essa decoração, porque não é só o sabor, gente. A gente tem que pensar no pacote completo, é sabor e o visual. O visual conta bastante. Infelizmente, o dela ficou a desejar. O Nicolas Torres também conseguiu levar sua sobremesa até a mesa dos jurados para ser provada. Infelizmente, a decoração da sobremesa dele não aconteceu. Ficou parecendo mais um blocão de massa sem decoração nenhuma, sem detalhe nenhuma, sem cuidado nenhum. Ficou também lembrando, quando você assiste filme Ghost, lá tem aquela cena que tá todo mundo tentando fazer aquele pote com argila, quando a argila tá recém colocada, sabe? Você tá começando a puxar para fazer um pote. Me lembrou isso, a sobremesa dele, sabe? Inacabada, tá no começo, precisava de mais detalhe e de mais carinho. E o visual pecou bastante. A Júlia também conseguiu levar sua sobremesa até a mesa dos jurados para ser provada. Diferente dos dois primeiros participantes, a Júlia conseguiu entregar uma sobremesa bonita. Ela tem essa pegada meio geométrica, né, de formas. Então a gente vê o círculo, a gente vê um quadrado. Ela conseguiu abusar e usar desse lado dela, dessa criatividade. Deixou uma sobremesa simples, mas ao mesmo tempo elegante e delicada. Eu só gostaria que ela tivesse usado um pouquinho mais de morango, porque como a sobremesa tem que ser de morango e as esferas que ela fez é de chocolate, parece que a sobremesa é mais de chocolate do que morango. Então, se ela tivesse dado uma carinha a mais de sobremesa de morango, para mim ia ficar perfeita. Mas, se a gente for pensar no geral, a sobremesa dela está linda. Aquilo que eu disse, direto de uma padaria. A Karina Bach foi a participante que escolheu fazer uma torre de biscoitos. E quando ela estava levando o biscoito até a mesa dos jurados, por falta de estrutura, ou se o biscoito não estavam colados um no outro, ele acabou caindo já quando ela estava colocando na mesa. Cair não desclassifica ninguém, mas se tivesse conseguido levar inteiro até lá, seria um plus, né? Todo mundo ia ficar mais contente porque a proposta era ter conseguido levar. A Karina, ela fez biscoitos, né? Bem basicão. Fez um biscoito amanteigado, que é de estrelinha, né? De florzinha. E com uma leve decoração laranja, azul e amarelo. Ficou bonito. O que podia ter caprichado era na forma de apresentar eles. Em vez de empilhar de qualquer jeito, podia ter feito uma forma de deixar todos mais bonitos, empilhar mais bonito. A Érica, ela conseguiu entregar uma torre um pouco rústica. O legal foi que
como ela usou 2 tipos de preparos, então deu texturas diferentes, né? Tem uma pegada um pouquinho mais rústica, tem uma pegada um pouquinho mais delicada. Esse foi o diferencial. Mas eu não sei se só isso deixa a sobremesa dela com um nível elevado. Ela podia ter caprichado mais na forma como ela ia apresentar essas sobremesas. Se ela tivesse conseguido executar os 2 preparos iguais, né, ser porções identicamente para deixar a torre dela igualzinha, sabe? Perfeitinha, eu acho que ia ficar melhor. Mas a torre dela ficou um pouquinho bagunçada. Parece que ela pegou tudo e colocou tudo amontoado. Podia ter pensado nisso, né? Ter dado uma caprichadinha a mais. Mas ela deu um toquinho, assim, uma corzinha com uma rosa lá no topinho que foi só um pontinho. Podia ter mais, podia ter pensado um pouquinho mais. O Sebastian, ele foi outro participante que conseguiu entregar uma torre em pé, né? Conseguiu chegar até a mesa, mas infelizmente ficou pecando também na apresentação. Como ele fez profiteroles, ele podia ter pensado mais como enfeitar esse profiteroles. Talvez fazer uma cobertura nele, ou pelo menos fazer profiteroles do mesmo tamanho, para assim a gente ter uma torre igual. Isso que acabou faltando, porque quando a gente tem que fazer unidades da mesma coisa, se essas unidades não são perfeitas, uma igual a outra, dá para ver de cara que tem alguma coisa errada na torre. E a torre dele, ela ficou sim, pegou a altura, mas ela não ficou bonita, porque cada um tem uma forma diferente. Os profiteroles dele ficou parecendo muito com bolinho de chuva que foi acabado de ser feito, sabe? Ele tá saindo da fritadeira e vai ser jogado no açúcar. Esse episódio não foi o episódio de sorte da Iris. A Iris veio com uma proposta tão legal de fazer uma sobremesa que tinha milho, né, pamonha, essas coisas. E deu tudo errado. Ela não conseguiu deixar a massa pronta no tempo certo, a massa ficou crua, não conseguiu entregar. No desespero, viu que ela ia usar uma espiga de milho e acabou enfiando uma espiga inteira dentro da sobremesa dela, só para conquistar a altura que era necessária. O ponto positivo é que dava para comer a espiga, né, que ela tinha cozido. Mas foi um ato de desespero. Viu que já não dava mais certo e entregou o que deu para entregar. A gente não consegue nem falar de sobremesa, criticar se tá feio, se tá bonito, porque isso não é nem sobremesa, né? É só uma espiga de milho enfiado dentro de um pseudo bolo. A Bianca Rinaldi, ela foi outra participante que tentou entregar uma torre bem estruturada. A torre tá aí, tá de pé, mas por falta de simetria de todos os preparos, né? Se a gente pensar em porções individuais, vamos pensar em paçoca, gente, né? Paçoca tem um tamanho certo. Se todos os preparos da sobremesa da Bianca tivessem certinhos iguais, né? Uma cópia da outra ia ficar bonito, mas como não tá, então ele fica todo desnivelado e ela assim não entrega uma sobremesa bonita. É uma pena, porque a gente tem que focar muito na apresentação. Igual eu falei no episódio passado, lá nos jurados tem, né, a vantagem de poder experimentar, falar se tá bom, se tá faltando alguma coisa. A gente que tá vendo pela TV, o nosso único momento de avaliar o que está sendo feito é a gente olhar se tá bonito ou não. Infelizmente não ficou bonito, mas valeu a tentativa, a torre tá aí. O Marcelo foi o participante que conseguiu levar a sua sobremesa até a mesa dos jurados. Ele conseguiu entregar um preparo que tá bonito, não tá o mais lindo, ele tá ok. Eu acho que o ponto negativo foi ele ter escolhido essa cor dourada para a sobremesa dele, porque não é uma cor que ficou tão atrativo. Se ele usado outra cor, se ele tivesse usado outros elementos,
talvez esse dourado ficasse legal, mas ele só pintou por fora. Parece uma versão dourada do Homem de Lata do Mágico de Oz. Sabe quando tem aquele aspecto de enferrujado? Ficou um pouco com essa cara. E eu acho que essa não era a proposta dele. Porque uma sobremesa, o alimento, a gente tem que pensar que ele precisa ser atrativo também. Então a gente tem que fugir de algumas cores, como marrom, como essas cores que são bem fantasias, né? Como dourada, prata. Então a gente tinha que pensar numa proposta de sair disso. O Afonso Negro, ele conseguiu levar sua sobremesa até a mesa dos jurados, mas ele teve o mesmo probleminha com a Karina Bach. Em vez dele fazer uma forma organizada da apresentação deles, ele acabou deixando todos os brownies dele meio que um amontoado em cima do outro. Podia ter pensado mais na forma que ia mostrar, na forma que ia empilhar, para deixar a apresentação mais bonita. O brownie já é uma sobremesa simples, né? Ela já não tem muito enfeite. O legal foi que ele usou confeitos coloridos para deixar uma alegria, para dar uma cor. Mas se ele tivesse também pegado um tempinho e empilhado de uma forma legal, podia ter feito uma pirâmide, podia ter empilhado quadradinho mesmo, não deixado todos empilhados de qualquer jeito um em cima do outro. Podia pensar um pouquinho mais com carinho da forma que apresentar essa sobremesa dele. A sobremesa da Martina ficou extremamente semelhante com a do Afonso. A única diferença é que o Afonso fez brownies e a Martina fez bolo. E ela tentou dar uma forma de picada, né, em quadradinhos, para também alcançar a altura necessária. O problema do dela é igual ao do dele. Podia ter caprichado mais, podia ter pensado um pouquinho mais na forma que ia apresentar. Usou confeitos igual ele, colorido, para deixar o bolo mais alegre. Mas, gente, a gente tem que pensar em como que a gente vai apresentar nossa sobremesa. A gente precisa pensar nesse cuidado, porque não é simplesmente entregar uma torre. Como que essa torre vai ser feita? Como que ela vai ser construída? Ela vai ser bem organizada ou ela vai ser toda bagunçada? A gente tem que pensar nesses detalhes que contam. Talvez na hora da correria, que 2 horas, para quem tá em casa assistindo sem fazer nada, é muito, né? Mas para quem tá fazendo, 2 horas é muito pouco. Então, vamos pensar nos próximos episódios, nesse capricho. Eles precisam caprichar mais. E tentar entregar coisas nível padaria, né? Eu adoro falar nível padaria, mas é isso que tá faltando. O Carlo foi um participante que fez quase a mesma coisa que a Juju, né? Usou da geometria para fazer uma sobremesa bem bonita visualmente. Ele pegou vários cones, né? Ele fez vários cones de sorvete, colocou todos esses cones recheados e fez essa torre bem parecida como fosse uma Torre Eiffel mesmo, né? Essa estrutura da Torre Eiffel. Ficou bem legal. Podia sim ter pensado um pouquinho mais de decoração no topo, porque eu achei que o topo ficou um pouco vazio. E ficou um pouco simples porque foi mais cones, podia ter pensado em outros detalhes. Mas se a gente for ver, fazer um resumão de todas as entregas que estão sendo feitas, ele e da Juju são bem parecidos e são os que mais se destacam. O Vincenzo, ele foi o participante que meio que deu uma tapeada na proposta da prova, né? Ele entregou uma torre, abre aspas, né? Sim, ficou mais ou menos. Como ele fez canoles, então ele fez meio que vários canoles soltos na apresentação. O visual ficou me lembrando muito aquele monumento que, gente, não sei falar inglês, então me perdoe, Stonehenge, alguma coisa assim, que falavam que foi os ETs que construíram. Pra mim tá a carinha desse monumento. Faltou detalhe, faltou pensar um pouquinho. O canole ia dar pra empilhar, ia dar pra fazer uma torre mais bonita. E eu não sei porque ele entregou desse jeito. Não sei se faltou tempo, não sei se faltou criatividade, mas faltou, né? Faltou entrega.
ficou um dos mais simples, porque não foi nem torre, foi vários canoles meio que espalhados no prato. O Diego Montes, ele fez uma torre de donuts, aquela sobremesa que é a favorita dos Simpsons e que a gente não come aqui normalmente, né? Nunca comi, até quero. Manda pra mim, SBT. Ele fez uma torre simples. Por ser redondo, fica mais agradável na hora de olhar, porque só está empilhado mesmo. Não tem nada de especial nessa torre. Ele podia sim ter caprichado, podia ter feito uma base um pouquinho mais larga e fazendo um topo um pouquinho mais fino para deixar uma torre em forma de pirâmide, que eu acho que ia ficar mais atrativo também. Porque ele só fez 3 colunas e fez um montinho em cima com um creme branco. Podia ter pensado mais, mas entregou uma sobremesa ok. Depois que foi terminada a parte de degustação, os participantes vão para a prova técnica. Na prova técnica, os participantes vão ter que fazer o bolo três leites, que traz uma suave e deliciosa combinação de 3 tipos de leite, composto por 3 camadas de massa, umedecida com uma calda de leite de coco no recheio, 2 camadas de brigadeiro de leite, e todo o bolo é coberto por chantilly. A decoração são placas de chocolate branco, no topo coco ralado e disco de chocolates, finalizado em dourado. Por a Bianca ter sido a mestre confeiteira desse episódio, né? Porque ela ganhou o episódio passado e ela é mestre nessa. Ela vai ter um bônus. Ela tem 10 minutos no final da prova. Que 10 minutos são importantes. Parece pouco, mas não é. Com o preparo, né? A pessoa pode usar esses 10 minutos para conseguir finalizar melhor e conseguir decorar melhor a prova técnica. Essa prova ela tem 1 hora e meia. Na parte da prova técnica, um dos maiores desafios que está sendo para celebridades está sendo o momento de ler e entender como faz o preparo, porque agora, nessas edições mais recentes, toda a instrução ela está sendo entregue no papel, está sendo impresso. E quando o participante pega para ler, tem alguns termos que ele não consegue entender, ainda mais celebridades, né? Que essas pessoas não estão acostumadas a mexer com confeitaria no dia a dia. Se fosse uma competição de amador, como sempre acontece, não ia ter esse problema. Então, um dos focos principais de probleminhas, né, de desavença, está sendo essa falta de interpretação de texto, de entender mesmo o que está sendo pedido. E outra coisa, esses participantes, eles são muito amores, né? São muito paz e amor. Eles falam que tem problemas, falam que estão tendo dificuldades, falam que tá tendo algum probleminha ali, outro probleminha ali, mas na hora da edição acaba não mostrando nada. Então, a gente consegue entender que todos ali conseguem fazer, conseguem realizar, mas eles não são participantes para gerar uma intriga, para gerar uma desavença, como os amadores fazem. A diferença entre um reality de celebridades e dos confeiteiros amadores é que os confeiteiros amadores sempre acabam gerando uma confusão a mais, sempre tem uma intriga, sempre tenta trazer um pouco mais de sabor para o reality. É o que está faltando aqui para celebridades. Eles podiam pensar nesse lado, mas no lado emocional, no lado das amizades, no lado da rivalidade, porque na entrega, se eles estão fazendo certinho, eles estão conseguindo entregar tudo legal. Aí tá, passou o tempo de prova de 1 hora e meia, fez a degustação e o ranking ficou na seguinte forma: a Iris ficou na posição 14, o Sebastian na 13, o Afonso na 12, o Vincenzo na 11, né? O Afonso ficou na 12, o Vincenzo na 11. A Sula na 10ª, o Carlo na 9, o Nicolas na 8ª, a Érica na 7ª, o Diego na 6ª, o Marcelo na 5ª, a Martina na 4ª posição,
a Bianca na terceira, a Júlia na segunda e a Karina ficou na primeira posição. Depois que revelou a posição, falou quem é o mestre confeiteiro do episódio e quais são as pessoas que foram eliminadas. A mestre confeiteira desse episódio foi a Júlia. Ela ganhou porque ela conseguiu ficar em segundo lugar na prova técnica e na prova criativa ela conseguiu entregar uma sobremesa muito bonita, né? Aquela sobremesa de padaria que eu sempre falo aqui. Ela entregou usando geometria, né? Usando círculos, usando triângulos, fez um visual legal, um visual bem atrativo e o mais importante, saboroso para os jurados. Os eliminados foi a Iris e o Afonso. A Iris, esse episódio não foi nada de sorte para ela. Na criativa, não conseguiu entregar nada, só um milho cozido, infelizmente. A ideia era tão boa, mas a execução foi zero. E na técnica, né, na prova técnica, ela ficou na última posição. E o Afonso entregou aqueles brownies que estavam bem feitos, mas ele não teve aquele capricho para entregar um visual mais bonito. E na prova técnica, ele ficou na posição de número 12. Ai, amigo, chegamos mais um final de episódio e vamos continuar nessa saga, né? De ver qual vai ser o mestre confeiteiro, quem vai ganhar esse maravilhoso título de o maior bake-off de celebridades desse Brasil. Espero que vocês continuem aqui comigo e vamos acompanhando, vamos comentando, vamos falando e mais importante, vamos assistir o reality, né, galera? Gente, tchau e até algum momento. Beijinhos!